Olá pessoal, aqui é o Thiago do canal Espiritualidade Universal. Eu venho trazer para vocês esse vídeo hoje para falar sobre o meu despertar, um tema que eu considero muito importante. Eu acho que a gente tem que pensar bastante sobre isso. Eu acho que é uma coisa que é importante na vida de todo mundo e eu acho que cada um tem sua maneira de fazer, cada um tem sua maneira de experienciar esse despertar. Então eu vou falar para vocês como é que foi o meu. Se vocês quiserem compartilhar o seu, a sua forma, pode deixar aí nos comentários, que aí a gente responde, a gente conversa, a gente constrói uma opinião bastante fraterna em cima disso, ok? O meu despertar começou, para quem não sabe, para quem não me conhece, eu sempre fui ligado ao espiritismo. Desde os 16 anos eu sempre li livros espíritas, sempre estive interessado no assunto, sempre quis saber como é que são as coisas do outro lado. Eu sempre gostei de estudar, na verdade a única literatura que eu gostava de ler na época de adolescente, essa fase inicial mais adulta, era o espiritismo. Então eu acho provavelmente que eu li todos os livros de André Luiz, muitos livros de Chico e outros médios como Robson Pinheiro e tantos outros que a gente tem aí que fazem um trabalho maravilhoso em cima do espiritismo e da espiritualidade humana. Então, eu sempre tive esse canal muito aberto. Eu sempre gostei de entender como é que as coisas funcionavam e por entender como elas funcionavam, tinha vezes que eu percebia, né, quando tinha alguma ação espiritual por perto. Eu nunca fui sensitivo, na verdade é uma coisa que estou desenvolvendo agora, aos 31 anos de idade, mas eu nunca fui sensitivo, nunca fui um grande médium nem nada do tipo. Tendo isso dito, eu tive sempre esse conhecimento na minha mão, que sempre foi muito importante, sempre me ajudou bastante a entender as coisas e manter a cabeça aberta. Bom, o despertar de fato aconteceu quando eu já estava morando na Europa. Na verdade eu estava trabalhando na França e um belo dia eu comecei a ler sobre a vida de Chico. Eu comecei a procurar na internet sobre a vida de Chico, porque na época eu estava lendo um livro do Robson Pinheiro, falando sobre como são as coisas no mundo espiritual. E é um dos meus livros preferidos, que é Cidade Espiritual, se eu não me engano. É o primeiro livro que ele tem, né, com o espírito Ângelo Inácio. E ele conta toda a vida no mundo espiritual, como que ela é, e ele fala numa linguagem muito fácil de entender, muito atual de entender, um pouquinho diferente do André Luiz, né, que tem uma linguagem mais antiga. Então, eu estava lendo esse livro na época, e um belo dia, eu me lembro que no final do livro ele fala alguma coisa dos Guardiões, que é um trabalho do Robson, os Guardiões da Humanidade. E eu quis, de alguma forma, ajudar, de alguma forma participar dessa coisa, talvez ambos aqui na terceira dimensão, mas na quarta dimensão também. E no caso, quando eu estivesse dormindo, quando eu estivesse desdobrado. Não achei muitas respostas, e por não ter achado muitas respostas, eu continuei procurando, continuei fazendo minhas pesquisas e comecei a procurar sobre a vida de Chico. Quando eu procurei sobre a vida de Chico, eu me deparei com uma palestra de uma médium chamada Mônica de Medeiros, onde ela fala que, no meio da palestra, eu me lembro muito bem até hoje da minha reação, no meio da palestra ela falava sobre uma extraterrestre, que canalizava através dela. E aí, nesse momento eu parei, peraí, extraterrestres falando através de médium? Que história é essa? E aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei, peraí, vamos pesquisar sobre esse troço. E aí passei o final de semana inteiro pesquisando o que era aquele negócio, e aí acabei achando mais palestras sobre ela, sobre a Mônica, porque a Mônica tem um centro em São Paulo, aquela coisa toda. Então, eu parei para pesquisar, e aí eu comecei a descobrir muita coisa, que a própria extraterrestre falava, que é mais ou menos o que todos eles falam, mais ou menos, ok? E aí, em um dado momento, ela instrui as pessoas em como trabalhar com eles. Isso no plano espiritual. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Não executei o negócio. Confesso que fiquei com um pouco de receio, não sabia o que ia acontecer. Não sabia se eu ia ter sonho, não sabia se eu ia me lembrar ou não. Deixei de lado, mas eu guardei a informação. E continuei pesquisando, porque o assunto me interessava. A ufologia é uma coisa que eu sempre achei interessante. Então, eu com aquela informação na cabeça, deixei passar uns meses, mas durante esse mês, esses meses, eu pesquisei tudo o que eu via de visão mais espiritualizada sobre a ufologia. E achei outros ufólogos espiritualizados no assunto que têm uma opinião muito interessante
sobre como os ETs operam. Porque até então eu só conhecia aqueles documentários, aquelas coisas que a gente vê na TV, que são completamente irrealistas, são completamente bobas, que não tem o menor sentido. Então, eu parei para pesquisar direito e aí eu comecei a ter opiniões concretas, construtivas em cima disso, positivas em cima disso. Então, aquilo me cativou. E aí, eu continuei fazendo minhas pesquisas em cima disso, mas não tentei um contato, não tentei nada, não tentei fazer o exercício que era ensinado pela médium Mônica de Medeiros. Então, um belo dia, né? E aí foi quando começou, foi o marco zero, talvez, do meu despertar. Um belo dia, eu me lembro até hoje que eu estava voltando para casa do trabalho. Eu trabalhava em Luxemburgo, mas eu morava na França, na fronteira. Então, eu pegava um trem todo dia. E no trem, né, eu fiz um exercício bobo de mentalização e fiquei brincando com a minha mente, naquelas coisas que a gente faz quando a gente está naquelas horas de ócio, quando não tem nada para fazer, quando a gente está no ônibus quase dormindo, voltando do trabalho cansado. E um belo dia, eu me lembro dessa semana que eu fiz um exercício de mentalização de como seria se eu fizesse um contato com o extraterrestre no plano físico. Como que eu reagiria? E fiquei brincando com aquela imaginação ali, né? Me imaginei indo para a nave, me imaginei trocando alguma experiência legal com eles, com aquela coisa toda bem amigável, bem simpática, que é a ideia que eu já estava construindo na cabeça com relação a eles. Então, eu brinquei com aquela ideia, e aí eu deixei pra lá, acabou, enfim, eu fui pra casa e fui dormir naquela noite e tudo mais, uma noite completamente comum de sono. E aí foi quando a coisa aconteceu. Quando eu acordei, né, eu me lembro que era uma noite muito fria de sono, muito fria de inverno, e eu tava com os cobertores todos na cabeça e tudo mais. E aí eu acordei e de cara, mas de cara mesmo, notei uma presença muito estranha no quarto. E antes de eu abrir o olho, antes de eu recuperar completamente a consciência, além de ter percebido essa presença, me veio um pensamento na cabeça, do tipo, fica tranquilo, tá tudo bem. E eu deixei aquele pensamento porque eu estava completamente atordoado, ainda estava dormindo, ainda estava naquela lentidão do sono, ou do pós-acordar. Então, eu deixei aquilo ali, mas quando eu comecei a recuperar a consciência, abri o olho, abaixei as pernas, né, estava tudo encolhido, eu senti que aquela presença ali no pé da minha cama estava ali ainda, ela ficou ali, e eu já estava começando a processar as coisas. Aí eu comecei a me perguntar, peraí, de onde que veio esse pensamento que eu acabei de ter? Peraí, que troço estranho, né? E aí, entre a dúvida e a certeza, eu me levantei para fazer as minhas coisas do dia a dia, e quando eu comecei a fazer, quando eu fui tomar banho, por exemplo, eu estava já pensando em coisas do trabalho, eu estava pensando em coisas do meu dia a dia, eu já estava afastado daquilo ali. Eu comecei a ser invadido, a minha cabeça foi invadida por pensamento de nave, de ufologia, de extraterrestre. Tudo isso começou a ser invadido de uma forma muito intensa, muito intensa, muito intensa, que me deu a impressão muito forte que tinha alguém ali. Muito forte. Então, eu simplesmente fiquei com um certo receio, né? Era tudo muito novo para mim, eu acabei tomando o banho mal tomado, terminei o banho mal tomado, fui tomar meu café, né? Eu tomei meu café quando eu estava me arrumando para botar meus casacos, toda a roupa de trabalhar, toda aquela coisa toda, estava sentado na minha cadeira, eu percebi a presença de novo no meu quarto. E aí ele mandou outro pensamento por telepatia e falou, agora eu vou embora. Só isso. Agora eu vou embora, só isso. E aquela presença que estava ali, que estava muito forte ali o tempo inteiro, muito, muito forte, sumiu. Ela completamente desapareceu quando essa frase veio na cabeça. Então, foi esse marco, esse início, que foi muito forte para mim, porque eu parei de duvidar, eu parei de pensar se eles existem ou não. Agora, para mim, abriu-se uma nova etapa. Eles existem, eles já tiveram aqui, já rolou um contato, uma experiência própria. Então eu não preciso ficar pensando A, B mais C, será que vai, será que é, será que não é? Então o que eu faço com isso, né? E aí eu continuei pesquisando, continuei aprendendo, poxa, achei maravilhosa a experiência, achei maravilhoso
ele ter usado o tempo dele para vir falar comigo, para me dar essa experiência. Eu fiquei muito, muito feliz. Então, eu comecei a pesquisar tudo que eu achava sobre ufologia, e aí eu comecei a fazer os exercícios de contato, né? Comecei a fazer um curso de mediunidade, comecei a fazer um exercício de contato, e aí o contato começou a aparecer, começou a se fazer verdade, né? Aquele contato que a ideia é você fazer um contato, né, na hora que você vai dormir, e aí quando você está em plano astral você vai para a nave, faz algum tipo de trabalho, faz algum tipo de aprendizado, seja lá o que for, e você volta. E eu comecei a fazer isso, e começou a acontecer. Então, quando começou a acontecer, eu vi, todas as noites que eu ia para a nave, a noite se passava de uma forma muito rápida, como se fosse num segundo. Eu deitava para dormir, eu apagava e eu estava de volta num segundo. Era muito rápido. Mas quando eu voltava, eu sempre voltava com alguma impressão, com algum sentimento, com alguma coisa muito forte. Como se eu tivesse... Realmente, vezes eu tinha a impressão de ter feito algum curso, vezes eu tinha a impressão de trabalhar ou de ser chamado para trabalhar, alguma coisa assim nesse sentido. Então, foi muito forte isso. E aí passou os meses, esse contato foi se desenvolvendo. Eu já tive várias experiências diferentes. Às vezes eu já percebi que eu vou para a nave sem pedir, eles me levam, eu já percebo quando eles estão aqui no meu quarto, eles me levam e eu não sei para quê, porque vai e volta muito rápido. Tem vezes que eu não fico com impressão nenhuma, tem vezes que eu fico com alguma impressão, mas eu percebo que às vezes eles vêm, eles fazem algum passe, eles fazem alguma energização e vão embora, enfim, acontecem várias coisas diferentes.